Cristo Jesus, sendo testemunhas do Calvário. Capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu São João. Iremos ler o versículo 2 e depois o versículo de número 11. Amém? Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta o servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, este Lázaro, iam e criam em Jesus. Amém? Amém, igreja? Meus irmãos, no Evangelho de segundo escreveu São João, a história de Lázaro, nós temos aqui uma história que é de comum, que todos conhecem. Um homem que estava enfermo, amigo de Jesus, cujas irmãs se chamavam Marta e Maria, e depois de 4 dias já defunto, Jesus o ressuscita dentre os mortos. Seu grande milagre, um dos que está escrito no Evangelho segundo escreveu São João. E Jesus fez muito mais milagres. Diz João, discípulo amado do Senhor. E se esses milagres todos fossem escritos, diz a Bíblia, que nem o mundo inteiro caberia de livros que seriam escritos se todas as obras de Jesus fossem registradas. Por isso que a Bíblia diz no capítulo 9 de Jó, que as obras de Deus são incontáveis. Ele tem muita coisa boa para fazer ainda na sua vida. Coisas grandes, coisas incontáveis. Se eu perguntasse aqui quantas coisas Deus fez na sua vida de janeiro para cá, você teria muitos testemunhos para contar. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que ressuscitou a Lázaro e está aqui nessa noite. A vida de Lázaro, irmãos, na minha mensagem aqui, eu quero trazer para os irmãos Lázaro, o exemplo missionário. Por que Lázaro é um exemplo missionário? Porque a vida de Lázaro, eu divido ela em 4 pilares. Morte, ressurreição, sentado na mesa com o Senhor, numa ceia, isso é sinônimo na Bíblia de comunhão. E no versículo de número 11 do capítulo 12, Lázaro, depois desse processo, ele se torna um grande ganhador de almas. O homem era uma testemunha viva de Jesus, porque a Bíblia diz que muitos dos judeus iam ter com Lázaro, via Lázaro vivo, ressuscitado, e dizia: esse aí só pode ser o Cristo, esse aí só pode ser o Salvador do mundo. E a vida de Lázaro se parece muito com a nossa vida como cristãos, como seres humanos, como igreja do Senhor. Nós morremos um dia em Adão, nos diz a Bíblia. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Adão caiu lá no Éden, ele não caiu sozinho, pastor Tiago. É de comum a nós todos que nós, sua geração, recebemos, herdamos a culpa do seu pecado. Ou seja, o homem, ele não peca, ele não peca porque é pecador. Ele não comete pecado porque ele peca porque ele é pecador. Ele está inclinado ao pecado. Desde que ele nasce, ele já está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Ele pode ser um homem honesto, ele pode ser como Cornélio,
que ele dá esmola e faz oração em jejum. Mas se ele não recebeu ainda Jesus como Salvador, precisa Pedro ir lá pregar a verdade para ele, para que ele se converta e receba a salvação da sua alma. O homem pode ser bom, mas não é por causa da nossa bondade que nós vamos para o céu. É por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Nós morremos em Adão e nós ressuscitamos em Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, e ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Por isso que eu digo, nesta noite não estou pregando para a igreja de Sardes, que tinha nome de viva, mas estava morta. Nesta noite eu estou pregando para um exército de vivos. Quem é vivo aqui nesta noite? Nós temos vida. E vida em abundância. Olhe para o seu irmão e diga assim: você tem vida? Dê glória a Deus, porque Ele nos deu em abundância. Eu tenho vida, porque o Espírito de Deus habita em mim, habita em você. Aquele mesmo vento que soprou no vale de ossos secos de Ezequiel 37, é o mesmo vento de Deus que vai soprar aqui nessa noite, que vai soprar na tua casa. E aonde tem um vale de ossos secos, Deus vai levantar um exército de guerreiros que proclama a sua palavra e cheios da sua presença. Quem acredita, levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. Eu também. Nós estávamos mortos, como Lázaro também estava. Cordas de morte nos amarraram, mas Jesus nos libertou. Antigamente você era um escravo, hoje você é servo de Deus. E Ele está dizendo para você nessa noite: não vos chamo mais servos, mas sim de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho falado. Deus tem falado com você, então obedeça a voz do Senhor. Amigo de Deus, quem é amigo do Senhor? Quem é amigo dele? Eu vinha no carro sentindo a presença dele, sentindo a alegria do céu. Então receba essa alegria, essa paz, essa presença na sua vida nesta noite. Eu tenho vida hoje. Nós podemos dizer como igreja: eu sou vivo. Porque Ele vive e nós cremos no amanhã, não é verdade, irmãos? Ouça-me bem. Deus fala e nós ficamos vivos. O anjo trouxe uma mensagem para a mãe de Sansão. Falou com ela: olha, mulher, tu é estéril. Porque quando Deus fala, Deus, Ele complica, mas depois descomplica, depois explica por que complicou, irmão. Vai entender o mistério de Jesus. Você não está entendendo hoje, você não está entendendo agora. Sabe por quê? Porque tudo que Deus fizesse, nós que estamos nesse nosso mundinho cartesiano, que para tudo tem uma explicação, se tudo que Deus fizesse, que tudo que Deus é, nós tivéssemos uma explicação, Deus não seria Deus. Jó 36, 26, a Bíblia diz, meus irmãos: eis que Deus é grande, e nós não compreendemos, e nem o número dos seus anos se pode calcular. Deus é grande, Ele está trabalhando, você não está entendendo, mas fica tranquilo, no final vai dar certo, e você vai dar glória a Deus.
Aleluia! Você vai ser mãe. Poderia ter escolhido uma mulher fértil, uma mulher nova, uma mulher pungente, mas escolheu uma mulher infértil, já idosa. Falou com ela. O pai de Sansão chega, disse: olha, apareceu um homem de Deus para mim, falou que eu vou ter um filho, e esse vai ser um grande valão valoroso. Ele disse: se é de Deus, ele vai ter que aparecer para mim também. Deus estava lá no céu, ouviu o que o pai de Sansão falou. Lá vem um anjo novamente, um mensageiro de Deus, trazer a mensagem para a mulher de Manoá, pai de Sansão. Chegou e falou, ela saiu correndo, chamou o marido dela no campo: vem ver, o homem que me trouxe a mensagem. Ele viu, quando chegou e viu aquele homem, e disse: não, esse homem não é um homem comum, não é um homem natural. Eu vou fazer aqui um holocausto, e vamos juntos adorar a Deus. E quando ele começa a fazer aquele holocausto, começa a subir aquele cheiro de gordura do holocausto, aquela fumaça vai subindo. Aquele homem, aquele mensageiro que estava do lado dele, começa a vencer a gravidade, começa a subir ali naquela nuvem, naquela fumaça do holocausto. Manoá, perplexo, olha para aquele homem e diz: qual é o teu nome? Me fale o seu nome. Aquele homem que está subindo, que é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, ele olha para Manoá subindo e diz: imagine só, irmãos, aquele homem subindo, voando, e diz: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Esse maravilhoso está aqui nessa noite, igreja evangélica vida. Ele está aqui nessa noite. Receba o toque dele, receba o toque do Senhor na sua alma. Rita Lavachando e Mantarábia, esse maravilhoso está aqui nessa noite. Esse maravilhoso que nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Quando eu estava lá na África, eu falava isso. Aí teve um irmãozinho, pastor Valteci, que chegou para mim e disse: pastor, o senhor falar no interior de Guiné-Bissau, calor terrível, irmão. Chegou para mim e disse: pastor, o senhor na pregação falou e disse que eu estou assentado nas regiões celestiais, mas só que lá em casa só tem um tamborete, pastor, duro, que a minha esposa nem aguenta sentar nele. Eu falei para ele, disse: meu filho, hoje você está sentado nesse tamborete, hoje você está passando por essa aflição, mas a Bíblia diz que aquilo que nós estamos passando hoje não se dá para comparar. Sentando no tamborete ou não, você está sentado nas regiões com Ele. Estamos com Jesus vivo e na presença dEle. Depois de ressurreto, nos diz a Bíblia que Lázaro estava sentado na mesa com o Senhor. Marta, como sempre, servindo. Maria sentada, ouvindo. Nós temos que ser como Maria e Marta, viu? Não é só ser como Marta, não é só como Maria. Temos que ser as duas. Temos que estar com os ouvidos atentos à voz de Deus e trabalhando ao mesmo tempo. Está com o coração tranquilo, mas agindo também. Ou você pensa que vai cair do alto na sua mão? Deus está te dando um comando nessa noite: marche. Deus está te dando um comando nessa noite: trabalhe. Ore, mas vá atrás. Ore, peça a Deus, mas trabalhe. Porque Ele, no ombro dele, tem a chave que abre a casa de Davi e ninguém fecha. Ele abre e ninguém fecha, meus irmãos.
E quando nós falamos na Bíblia, pastor Fabiano, de sentar na mesa, comunhão, nós falamos de unanimidade, exclusividade. Quem está sentado na mesa com o Senhor, não pode estar sentado na mesa dos demônios, disse Paulo. Quem está bebendo no copo do Senhor, não pode também beber no copo dos demônios. O nosso coração só pertence a Cristo Jesus. A Bíblia diz, no capítulo 2, versículo 10, ou 10 e 2 de Oséias, os seus corações estão divididos, por isso serão culpados. Coração dividido, não, irmãos. O nosso coração tem que estar inteiro para o Senhor. Todo o nosso coração. Agostinho de Hipona, no 4º século, ele já falava sobre isso. Os irmãos sabem de onde surgiu a palavra corrupção? Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Penso eu. Palavra corrupção. Cor, vem de coração. Rupção, ruptura. É um coração rompido. Um coração partido. Uma vez eu li um livro chamado Cristo do Coração Partido. Só o sangue de Jesus. E nada interessante lá. Um Cristo do coração partido. No cristão, ele não tem que ter um coração partido. A sua vida pertence exclusivamente a Ele. O sangue foi derramado para que você se entregue todo a Ele. Exclusividade, sentado na mesa, comunhão. E para termos comunhão com Jesus, vem aí uma palavra chamada obediência. Como eu vou ter comunhão com o Senhor dos Senhores, se eu não obedeço a Ele? E aqui eu quero desmistificar, que já vi gente boa falando, que obedecer a Deus é a coisa mais difícil do mundo. Uma vez eu estava pregando lá na África, e eu disse, nós temos que obedecer ao Senhor. Santidade, vida, para termos acesso à presença dEle. O irmãozinho chegou para mim com o Alcorão. Tinha acabado de se converter ao cristianismo, trouxe o Alcorão, irmão Jimmy. Ele disse, está vendo, pastor, isso aqui, olha, só tem 114 capítulos, 114 suras. Tem quantos capítulos na tua Bíblia? É muita coisa, pastor. É muito pesado obedecer o seu livro. Eu digo, irmão, pesado. Jesus fala comigo assim, irmãos. Vê um versículo da Bíblia assim na minha cabeça, na hora. Salmo 38, versículo 4. As minhas iniquidades são tantas que ultrapassam a minha cabeça como carga pesada. Aquela coisa pesada. É demais para as minhas forças. Assim estávamos nós outrora. Vivendo lá. Uma hora dessa, não sei, talvez sua barriga estivesse cheia de cerveja, você já tivesse brigado já com seu cônjuge, tivesse lá, tem Faustão mais, né? Não sei nem o que está passando agora, tivesse lá assistindo o Fantástico, mas nessa noite você está vendo a Nova Jerusalém. Com aquela carga pesada em cima de você, mas o jugo foi quebrado. Hoje você já não está mais com essa carga pesada. Hoje existe uma carga, existe um jugo, mas é suave, é leve, é o jugo de Jesus, aleluia. É leve e suave, aleluia. Diga para o seu irmãozinho, para animar ele, diga assim, é leve e suave. Não é difícil obedecer, não é difícil ser íntimo dele, irmãos. Obediência
é a nossa demonstração exterior do nosso amor ao Senhor. É a nossa demonstração que o amamos. E João, o apóstolo, que escreveu a sua Epístola Universal, a primeira delas, no capítulo 5, no versículo 3, João disse: o amor a Deus consiste em que obedeçamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, eu sou do texto Receptus, corrigida. E os seus mandamentos não são pesados. Repita comigo: não é pesado. Amar o Senhor não é pesado, não é penoso. Amar o Senhor, quem acredita, levante a mão, adore a Ele nessa noite. Para ti, Jesus. Se o diabo disser: olha, você não vai conseguir, o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: você vai conseguir. Eu vou pavimentar o caminho para você passar, mas você vai chegar no lado de lá e vai cantar o hino da vitória. Mas é muita tribulação, é muita tentação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele disse assim: não veio tentação sobre vós, tentação, aflição sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, com a aflição, com a luta, vos dará o escape. Quem está entendendo aqui nessa noite? Quem está entendendo? Você está recebendo o escape de Deus aqui nessa noite. Você está recebendo, receba esse escape, receba esse livramento. Você vai conseguir se manter sentado na mesa com Jesus. Você está sentado na mesa com Ele hoje, nas regiões celestiais, em comunhão com Ele. Isso é um ensaio daquilo que vamos fazer para toda a eternidade. Muitos virão do ocidente e do oriente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quem vai estar lá, irmãos? Eu vou estar lá. Você vai estar lá, igreja? Vou estar lá. Nas bodas do Cordeiro, aleluia! Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Monergismo, não é isso? Na consecução da salvação é monergismo. Quem estava lá na cruz? Ele só, Jesus. Ele só pisou no lagar da ira de Deus. Ele só. Versículo 10, do capítulo 2 de Efésios que nós citamos agora. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Eu quero aqui sentar essa palavra, feitura sua. No original, no grego, é a palavra poel. Daí que vem a nossa palavra latina, poesia. Poel. Paulo pega essa palavra importantíssima do mundo grego, do mundo helenístico, e coloca, se referindo a nós como cristãos. Você é poel. Você é uma poesia de Deus. Irmão, tem muito crente de cabeça baixa por nada, irmãos. Tem muito crente se inclinando a pensamentos do seu coração, se inclinando, meus irmãos, a complexos de inferioridade. Mas levante a sua cabeça nessa noite, porque você é a poesia de Deus aqui nessa terra. Você é a porção do cálice do Senhor. Você é a coisa mais linda que Deus tem aqui na terra. Quando eu olhei a cara da minha menina, quando ela nasceu,
Eu disse, sou coisa linda, parece com a mãe. Vi minha característica nela. Imagina Deus olhando lá do céu, para aqui agora. Parece com meu filho, o primogênito de toda a criação, ou seja, a origem da criação. Você é templo e morada do Espírito de Deus. Prossega de cabeça erguida. O Senhor te libera uma palavra nesta noite. Levante sua cabeça. Você é mais do que vencedor, do que vencedora em Cristo Jesus. Tem esses camaradinhos que ficam pensando que eu coitadinho de Jesus. Olhe por mim, pelo amor de Deus, é tanta luta, é tanta prova. Meu irmão, se eu for falar, autocomiseração é pecado, irmão. Ficar se achando coitadinho de Jesus. Eu sou coitadinho de Jesus. Não olhe nem para mim. Nós somos templos e moradas do Santo Espírito. Jesus estava em caminho para Jerusalém. Tem que correr. Estava em caminho para Jerusalém. Fez ali um censo entre os discípulos. Quem dizer, pois, os homens, seu filho do homem? Olha, falaram que o Senhor é João Batista ressuscitado, Elias e Jeremias. Só camarada que tinha uma mensagem forte, viu, irmão? Chicote. Por que não falou Ezequiel? Ezequiel era tido como poeta, como cantador, os anciãos de Israel, tudo em transgressão e batendo palmo para Ezequiel. Ezequiel era bom de homilia. Mas comparou Jesus a João Batista. Olha, tem cuidado, viu? Raça de víbora. O machado já está. É logo na raiz, viu? Para não deixar nem raiz nem ramo. Jeremias chorou tanto, Jeremias, meu Deus. E Jerusalém não se converteu. Nabucodonosor teve que ir lá. Elias, segundo a minha palavra, não vai chover aqui, não vai cair orvalho. Ai, mas Jesus é bom demais, Jesus é bom demais. Ele é bom, mas também é fogo consumidor. Dê glória a Deus. Romanos 11:32. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Dê glória, igreja. E vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro. Se Pedro fosse falar por ele, só Jesus, viu, pastor Valteci? Mas Deus, tome unção. Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não vem de ti, Pedro. Tem teu cavalinho da chuva, veio diretamente do Pai. Mas o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, padecerá, mas ao terceiro dia ressuscitará. Pedro disse, sente pena de ti mesmo. E tem muito crente se sentindo pena, dizendo, oh Jesus, oh Jesus. No capítulo 12 de João, versículo 10, nós lemos versículo 2 e 11. No versículo 10, diz que os sumos sacerdotes e os principais da sinagoga estavam querendo matar João. Já não eram mais. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro. Já não era mais doença, já queria matar o rapaz. Porque crente ganhador de alma, igreja comprometida com o reino de Deus, com a sua obra, o inimigo persegue. Tem um seminário lá em Pernambuco, que eu respeito muito, já dei aula lá inclusive. Tinha um ancião lá, um professor, que teve um jovem que chegou perto dele. E disse assim, professor, pastor, me permita fazer uma pergunta. Se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Igual os mártires. O pastor disse, não, meu filho, é o contrário. Se ela fosse mais fiel, ela seria mais perseguida.
Jesus disse: se não amaram a mim, também não amarão a vós. Eita, eita. Agora você está entendendo, porque alguns lugares que você chega, tem pessoas que ficam extremamente hostil a você, sem você ter feito nada. Agora levante, se erga, jubile, como diz Jesus, porque o Espírito de Deus, porque você está seguindo os passos de Jesus. Quando a hostilidade, pastor Félix, é gratuita, ninguém fez nada, se levantou, deixa na mão de Deus. Período dos mártires, oficialmente termina em 313 com o Edito de Milão. Constantino tem um sonho, vence a batalha e disse: a partir de hoje, não oficializou, a partir de hoje não se persegue mais em Roma e em todo o vasto Império Romano cristãos. Mas o diabo não ficou contente com isso, nos persegue até hoje. Mas não nos pode vencer, irmãos, porque nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Ninguém pode te derrubar, porque quem te sustenta é o leão da tribo de Judá. Podem fazer planos, podem se levantar, podem querer atrapalhar, mas não vão conseguir, só vai te promover para a glória de Deus. Nós temos que permanecermos na presença dEle, sentadinho na mesa com Ele, obedecendo a Ele. E por fim, irmãos, nos tornarmos um ganhador de vida, como nosso pastor aqui falou, no seu bairro, no seu habitat, no seu condomínio, no seu trabalho. Você pode ser um grande ganhador de almas. Quando nós falamos de missão, nós não estamos falando de um grupo seleto. Nós estamos falando de todo cristão que foi ressuscitado em Cristo Jesus. Genuíno, que tem o Espírito de Deus na sua vida. Nós podemos ganharmos almas para o reino de Deus. Quantos estão aqui na espera do arrebatamento da igreja? Eu espero esse grande dia. Mas Jesus, no seu sermão escatológico, 5 sermão em São Mateus. Mateus estava escrevendo para os judeus, comparando Jesus ao grande legislador de Israel, Moisés. Moisés escreveu 5 livros, o Pentateuco. São Mateus registra 5 grandes sermões de Jesus em seu livro. No 5º sermão, sermão escatológico, capítulo 24, versículo 14, de São Mateus, Jesus disse, e foi registrado por Mateus: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Quando? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, viu, irmãos? Mas a igreja tem que cumprir o papel dela, pregar o evangelho de Cristo, sem pragmatismo exacerbado, pregar o simples e puro evangelho do Senhor Jesus. Jesus te liberta, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus, Ele tem um plano glorioso na sua vida. Nós passamos pela morte em Adão, ressuscitamos em Jesus. Estamos em comunhão com Ele, sentados na mesa.
Mas nós estamos trabalhando também, sendo testemunhas desse grande amor de Deus às nações. Ganhando almas para Jesus. Levar pessoas a conhecerem a Cristo. Eu me lembro como hoje, um dia que eu ganhei a minha primeira vida transcultural lá no campo missionário, na África, para Jesus. Estava num culto de manhã. Nós fazemos um culto pela manhã porque de noite não podia. Os muçulmanos não permitiam. Fazíamos um culto pela manhã. Eu era diretor de uma escola. Para quem não sabe, eu conheci a minha esposa lá no campo missionário, enviada por essa igreja, ganhando alma para Jesus, uma bênção de Deus. Olha como terminou, irmão. Missionária, maravilhosa, cheia de Deus. Quando eu vi aquela mulher no meio daquele deserto, pregando a palavra, eu disse, uma mulher para se casar é essa. É. Vou casar com essa morena. Ela era diretora da escola, veio de férias, e eu fiquei no lugar dela. E eu fazia 5 meses que estava lá, doido para ganhar uma alma para Jesus. Porque crente é desse jeito, irmãos. É louco para ganhar uma alma para Jesus. Doido. Levar almas para Cristo, fazer igual André. Vou levando meu irmão, vou levar o amigo do meu irmão, vou levar todo mundo. E um dia eu estava lá pregando, um calor debaixo de uma palhocinha, irmão, um calor terrível. E eu lá pregando. Quando eu terminei de pregar, eu disse, pronto, Jesus, eu vou dar a bênção apostólica e os irmãos vão para casa. Tinha 15 crianças e 4 adultos. Vou dar a bênção apostólica, vou despedir os irmãos, o sol está demais. Quando eu fui fazer isso, o Espírito Santo falou no meu coração. Disse, meu filho, faço o convite para você orar aqui na frente, aqui, onde você está, nesse púlpitozinho de madeira, faço o convite. Eu falei comigo mesmo, de Jesus, mas só tem criança aqui, elas vão aceitar o Senhor de novo. E esses adultos aqui, eu posso orar por eles. O Espírito Santo diz, faça o convite. Eu disse, eu quero convidar você que está aí, você, meu irmão, minha irmã, você que está aí, vem para aqui para frente para me orar por vocês. Irmãos, quando eu fiz esse convite, era uma palhocinha. Eu olhei assim de lado, um homenzarrão, um rapaz alto desse tamanho, eu tenho 1,80 fechadinho, o rapaz era muito mais alto do que eu. Aquele rapaz sai assim no meio do mato, assim, entra naquela palhoça assim, e diz, pastor, eu quero receber a sua oração, pastor. Eu quero receber Jesus. Eu olhei para aquele rapaz assim, digo, o senhor estava onde? Ele diz, todo domingo eu escuto o senhor pregar aqui atrás, debaixo desse pé de manga. Eu digo, por que o senhor não veio para cá ainda, aqui no nosso meio? Porque o senhor, nunca viu o senhor convidando, é a primeira vez. Tem gente esperando o seu convite, igreja. Tem almas esperando pelo teu brado. Digo, Jesus do céu, fica de joelho. Ele disse, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Bentel. Rapaz, quase 2 metros de altura, irmãos. Ganhei ele para Jesus. Só estava precisando de um convite. Ele ouvia minha mensagem todo domingo, mas só estava precisando de um convite. Por que o senhor não aceitou antes? Porque o senhor só chamou agora, só me convidou agora. E aquele rapaz aceitou a Jesus como Salvador. Se tornou um obreiro na casa do Senhor. Ganhei outros para Jesus.
um chamado Lazar, que em francês é Lázaro. Lazar. Quando eu ganhei Lazar para Jesus, Lazar ficou encantado com a minha oratória. Ele dizia assim para mim: pastor, o senhor tem seu livro todinho na cabeça, como os muçulmanos têm. Eu estava dando aula ali, irmãos, eu digo isso debaixo do sangue de Jesus, ninguém é nada. Um vasozinho da grossura de um cabelo aqui no teu cérebro. Se rompe, irmão, o desmantelo é grande. Da grossura de um fio de cabelo. Estava dando aula no seminário, teologia sistemática. Não, pastor, é porque a sua mente é fotográfica. Eu entendi fotogênica, eu digo que terá muito bem foto, então. Depois me explicar, fotográfica. Que é isso, irmão? Mente fotográfica, que é isso? Você não come pão de manhã, de tarde, de noite? Você não se lembra para comer de manhã, de tarde, de noite? Só lê a Bíblia, irmão. Só lê a Bíblia, fazer dela o teu prazer, o teu PlayStation 5. Faz dela teu PlayStation 5. Faz dela o teu WhatsApp para você ficar cheio de Deus na sua vida. No tempo que eu fazia seminário, faltava dinheiro para tirar fotocópia. Lá vai eu escrever um capítulo quase todo de Berkhoff. Na mão. Porque tinha uma igreja que me financiava. Pagava minha bolsa. E eu disse, eu não. Porque eu troquei a pilha hoje cedo. Vou terminar, escute só. Lazar. Ganhei Lazar, pastor Fabiano. Lazar, pastor, pelo amor de Deus, eu quero aprender isso. Eu quero isso. Vem. Me segue como eu estou seguindo a Jesus. Lazar, eu era bem magrinho. Pastor Tiago, bem magrinho mesmo. Pastor Valteci me conhece, pastor Fabiano, eu creio. Pastor Hélio me conhecia. Fizeram meu casamento. Pastor Valteci pegou a minha aliança na época e disse, meus irmãos, eu não sei qual é a aliança do irmão que vai casar e nem a aliança da irmã. Os dedos eram do mesmo tamanho. Bem magrinho. Ganhei Lazar para Jesus. Lázaro. 2024, eu fui pregar numa igreja lá. 5º andar, lá em cima. Lá, e eu estava pregando. Aí chega uma caravana. Vi que chegou um obreiro de paletó, naquele calor, sentou lá. Eu ia pregar, preguei, terminei o culto. Quando ali, bebendo água, conversando com os irmãos, orando por alguns, chega aquele obreiro perto de mim. Chegou assim. O senhor é Nelson Cleito? Eu digo, sou eu sim, senhor. Ele disse, pastor, o senhor não está me conhecendo? Eu disse, não. Seu nome é Lazar? Lazar 2011. Ele disse, o senhor me ganhou para Jesus. Eu sou Lazar. O Fisque. Eu olhei para ele assim e disse, Lazar, mas tu mudasse, Lazar. Ele disse, o senhor também. Quase que eu não conhecia o senhor. Eu disse, Lazar, que é isso, Lazar? Tu estás assim, tu estás crente mesmo, Lazar, estás cheio da graça. Ele disse, pastor, hoje eu sou ministro do Evangelho. Hoje eu tenho a Bíblia. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glorifique a Ele.
E ele disse, pastor, o senhor tem grande contribuição na minha vida. Jesus lhe usou muito para mim e hoje eu sou um pastor também. Me casei e eu sempre pensava no senhor. Eu falei, meu filho, Deus te abençoe. Ele disse, eu sou casado, minha esposa não veio, mas o meu filho está aqui, me apresentou o filho dele. Vale a pena investirmos em vidas. Vale a pena ganharmos vidas para Jesus, igreja. Vale a pena nos doarmos em prol do Evangelho de Cristo. Sermos como Lázaro, muitos dos judeus iam ter com ele e voltavam crendo. Você é esse instrumento. Você é esse que Deus quer usar nesses últimos tempos. E eu estava me lembrando, irmãos, de ontem para hoje, um jovem que fazia, para concluirmos, seminário comigo, pastor Tiago. Ele é um baiano, gente boa, menino crente. E ele contou o testemunho para nós um dia, numa manhã de devocional. Eu no seminário, no sertão, dando aula na época. E aquele jovem falou para mim, para a turma presente, era uma manhã de devocional, para edificar a sua vida. Ele disse, irmãos, eu sou filho de pastor, mas eu detestava ser filho de pastor. Eu detestava. Ojeriza, repugnância. De misericórdia, sou filho de pastor também. Era ruim. Na cabeça, né? Mas para ter ojeriza desse jeito. E ele disse, irmão, primeiro, eu não tinha nome. Todo mundo que me via na cidade era filho do pastor fulano de tal. E eu achava aquilo uma coisa horrível. Eu já não tinha nome. Era filho do pastor. Era filho do pastor. E ele contando aquilo, e ele rebelde, querendo deixar os caminhos do Senhor, deixar de estar sentado à mesa com Jesus. E o pai dele, meu filho, olha esse caminho, andai por ele. Nem os loucos errarão. Imagine você, ande por ele. E ele disse, eu quero sair. Eu quero conhecer o mundão. Quero pular carnaval. Quero conhecer o mundo. O pai dele disse, enquanto você estiver debaixo do meu teto, vai provar do meu cinturão, viu, seu cabra? Ele disse, está certo. Vou trabalhar, vou ficar velho, vou crescer e vou viver minha vida. Ele disse que guardou um dinheirinho, escute só, viu, igreja? Guardou um dinheirinho para pecar, para se desmantelar. Ele disse, eu vivi recluso, como um monge da Idade Média, agora eu vou sair, é século 21, vou viver minha vida. Oh, o mundo tem para mim, eu quero. Ele disse que quando completou 18 anos, falou com os amigos dele e saiu. O pai dele já sabia, mas já estava uma relação tão tóxica, tão terrível, que ele saiu no meio do mundo, com os amigos. Saiu, não falou para onde ia, nem nada. Chegou num prostíbulo, num bar, e disse, eu vou entrar aí, vou beber, vou fazer o que me der na vontade. Ouça bem. Quando ele foi entrando, tinha lá o porteiro, né? Segurança. Segurança olhou para ele assim e disse, espera aí, calma. Porque ele era velho, mas com cara de menino. Quantos anos você tem? Esse 18. Aqui meu RG, aqui, 18. Aí o cara olhou e disse, não, pode entrar. Mas quando ele foi entrando, ele disse, espera aí. Eu conheço você. O senhor me conhece da onde? Você é filho do pastor dessa cidade.
cidadezinha pequena. Você é filho do pastor da igreja dessa cidade. Aqui você não entra não. Eu conheço o seu pai. Aí ele disse, não posso entrar, eu tenho 18 anos, tenho dinheiro. Não vai entrar, eu conheço seu pai, vá-se embora. Aí ele saiu, brabo. Ah, não queria ir para aí mesmo. Foi para outro lugar. Quando ele olhou, porque naquele tempo tinha aquele cineminha, né? Ele olhou assim e disse, eu nunca vi essa sessão de filme, vou ver agora. Quando ele chegou, tinha uma janelinha, ele bateu o palmo, o homem olhou assim. Pois não, quero entrar. Quanto é? Eu disse, é tanto. Ele disse, eu pago dobrado, igual tapioca, deixa eu entrar. Aí o rapaz disse, está certo. Aí quando olhou direito para a cara dele, disse, eu conheço o senhor. Ele disse, não, o senhor não me conhece não. Ele disse, eu conheço o senhor é filho do pastor da igreja dessa cidade. O senhor não vai entrar aqui. Aí ele disse, não, faça isso comigo não, meu Deus. Ele disse, rapaz, volta para a tua casa. Volta para a tua casa, porque já eu estou vendendo tudo isso aqui e vou me converter lá com teu pai lá, vou aceitar Jesus. Aí aquele rapaz saiu com raiva, irmãos. Saiu irado. Saiu chutando saco de lixo, lata de lixo, saiu chutando e dizendo, nem para pecar eu sirvo. Aí disse, só pode ser Jesus que está fazendo isso contra mim. Só pode ser Jesus. E ele olhou para o céu assim na sua indignação e disse, Jesus, larga do meu pé. E ele ouviu uma voz, segundo ele, audível, que lhe dizia, eu só largo do teu pé quando a tua mãe largar do meu. Aquele rapaz olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém e foi correndo para casa. Quando ele chegou em casa, disse, mamãe, cadê papai? Papai, cadê mamãe? O pai dele disse, sua mãe, desde que você saiu, está lá no quarto, trancada. E ele chegou ali no quarto, colocou o ouvido na porta, ouviu a mãe dizendo, Senhor, aonde o meu filho estiver, não larga o pé dele, Jesus. Segura o pé dele, fica em pé em nome de Jesus. Aleluia! Esse é o Deus dessa igreja. Aleluia! Eu sinto a presença desse Cristo aqui nessa noite. Oração da igreja viva, da igreja que obedece, da igreja que está sentada na presença dEle, na mesa com Ele, comendo das iguarias dEle. Essa igreja é triunfante. Oh, aleluia! Glória a Deus. E eu gostaria aqui nessa noite, nesse momento tão feliz e tão agradável, gostaria que os irmãos continuassem orando pelos missionários que estão no campo, passando por lutas inenarráveis, muitas vezes que não podem nem falar, para não ser mal interpretado. Para não ser mal interpretado. Só se tiver um pastor bem sensível, como eu encontrei aqui. Fora isso, pode ser até mal interpretado. Então são lutas diversas. Ore. Porque Deus tem muitas vidas nessa cidade para vocês alcançarem. Vocês vão alcançar. Porque vocês são como flecha na mão do valente. E Ele está fazendo aqui hoje, ó. Vai dar uma guinada assim na tua vida. Deus tem algo glorioso, ministerial para realizar na sua vida.
Não adianta você correr, você se esconder, dizer não para Jesus, porque não é opcional, é vocacional. Ele te chamou e pronto. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fala o vento e o mar lhe obedece. Ele está chamando você aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Rita lavachando e mantarábia. Tu estás aqui, Jesus. E eu gostaria, irmãos, se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa reflexão, essa humilde reflexão, e deseja receber a Cristo como seu Salvador, vem aqui para frente que vamos orar por você. Em nome de Jesus. Eu não vou dizer que é a sua última, talvez a sua última oportunidade, que Deus lhe dê muitas oportunidades. Muitas. Mas não perca a de hoje. O Senhor te chama nesta noite. Vinde. E a igreja ora. A igreja ora. Venha em nome de Jesus. Nós como igreja queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos ser Lázaro para você. Mas eu já creio em Jesus. Eu já amo Jesus. Então aceite-o nesta noite. Em nome de Jesus. Deus enviou. Aleluia. Seu Filho amado para nos salvar. Oh, glória a Deus. E perdoar. Na cruz morreu. Pode vir. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Abra a sua boca, cante ao Senhor. Porque Ele vive, Ele vive. posso crer no amanhã, porque Ele vive, Temor não há. temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei, Pode vir. eu sei, A porta da graça está aberta nessa noite. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. E quando enfim Vê se tem alguém do teu lado. Convida ele. Só está esperando o convite, Senhor. Você não me convidou. a morte enfrentarei sem medo então. Ele em vitória
vivo, Ele é vivo, Ele reina, Ele reina. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Aleluia. Nós temos aqui uma pessoa, não é isso? Uma pessoa que decidiu se confessar a Jesus, entregar a sua vida a Jesus. Vamos orar por ela, irmãos. Amém? Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai bendito e eterno, na tua santa presença, Senhor, eis-nos aqui. Senhor, tu sabes que essa é a nossa alegria, é o nosso prazer, Senhor, em ganharmos almas para o teu reino. Senhor, esta vida, essa senhora, chega aqui em prantos, em lágrimas, Senhor, diante do teu trono. Senhor, assim como tu nos recebeste em Cristo, recebe-a, Senhor, como a tua filha, membra do teu corpo. Senhor, no nome de Jesus, perdoa os seus pecados, lava a sua consciência das obras mortas, implanta a fé que uma vez foi dada aos santos no seu coração, e que a partir de hoje, Senhor, o teu Espírito faça do seu corpo, sua alma e seu espírito, templo e morada, para hoje e para sempre, para a glória do teu nome. E a igreja diz, e a igreja celebra o Senhor. Aleluia! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vive mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A igreja pode adorar esse Cristo vivo. Salmo 29, todos no seu templo dizem glória.